Dando continuidade à nossa série de estudos, sempre às quartas-feiras temos feito todos os evangelhos e já estamos chegando próximos ao final do último evangelho. Então, João, capítulo 15. Eu vou ler apenas até o versículo 4, mas nós vamos fazer como de costume, lendo versículo a versículo até o fim do capítulo. Então, João 15, vou iniciar a leitura. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não estiver na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos compreender exatamente o que a Tua palavra tem para nós hoje, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, que nós possamos juntos, como igreja, crescer cada vez mais no conhecimento da Tua palavra. Que o Senhor venha tirar de nós tudo aquilo que tem impedido que a Tua palavra germine e produza assim, Senhor, em nossos corações. Lava-nos, ó Pai. Fala através da Tua palavra. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, dando continuidade, Jesus Cristo está com seus discípulos nesses momentos finais, onde ele já se aproxima para o seu martírio, para a crucificação, e ele está dando os últimos conselhos, as últimas palavras para que os seus discípulos sejam fortalecidos, para que eles estejam em condições de suportar esse momento. Que momento esse? O momento em que Jesus vai ser tirado deles. Então ele está aqui preparando, está dando as últimas palavras. Nós já vimos isso. Jesus tem os fortalecido, Jesus tem pregado para eles. E agora Jesus vai trazer uma nova revelação, né? Sempre quando Jesus vem trazendo essa nova visão alinhada ao que é a representação do Deus Todo-Poderoso. Nós já vimos que o Eu Sou é o nome de Deus, é como Deus se revelou a Moisés. Jesus vai utilizar exatamente esse termo, por isso nós vemos que quando ele fala Eu Sou aqui, está em maiúsculo. Ele está utilizando esse termo, fazendo alegoria ao Eu Sou da Sagrada Escritura, lá de Moisés, lá do Êxodo. Então ele está querendo dizer o quê? Eu sou Deus. Que Deus é esse? Ele já falou que ele era um bom pastor, ele já falou que ele era a própria salvação, a água da vida. Agora ele vai utilizar um termo que aparentemente parece o menorzinho de todos, mas nós vamos ver que não. Eu sou a videira verdadeira. Videiro, o que é isso? Videira é de onde vem a uva. Muito utilizada na época pelos agricultores, principalmente para fazer o vinho, que era o carro-chefe das bebidas, era a bebida mais cobiçada e mais utilizada na época. A videira, embora uma árvore comum, ela tem seus ramos bem longos, eles vão se esticando, se esticando, se esticando. Uma mesma videira pode ter vários e vários e vários frutos. Então é por isso que Jesus está utilizando essa linguagem. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele é uma árvore que pode gerar vários e vários e vários frutos. É uma árvore importante, é uma árvore que gera um fruto precioso. Jesus Cristo é a videira. O Pai, ou seja, Deus Todo-Poderoso, é o agricultor, é aquele que cuida da videira, é aquele que é responsável pela videira, é aquele que vai fazer com que a videira dê de fato os seus frutos, é aquele que cuida da videira, é aquele que faz com que a videira cumpra a sua missão. Então, quando Jesus vem trazer essa visão, e lembrando que João, ele registra esses momentos justamente porque ele está enfrentando uma grande heresia que surgiu na igreja de sua época, onde eles desmereciam a divindade de Jesus, afirmavam que Jesus não era Deus, porque Jesus era carne e a carne era má.
A importância que João dá a essa narrativa é simplesmente essa. Ele quer mostrar a divindade de Jesus, mostrar a importância de Jesus, mostrar que é impossível ser servo de Deus sem reconhecer Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Então, o judeu que ainda tinha a fé no Deus Todo-Poderoso, a fé no Deus vivo, mas que ainda não tinha reconhecido Jesus como Senhor e Salvador, precisava olhar para essa palavra e ver que é impossível ser servo de Deus sem estar ligado a Jesus. Por outro modo, também aqueles que estavam se achegando no Evangelho e que por algum deslize pudessem cair nessas heresias que diziam que Jesus não era Deus, quando se deparassem com uma narrativa dessa, já é claro e objetivo. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Deus eu sou, Ele e o Pai são um. Nós temos visto isso em todas as narrativas. E agora nós estamos diante de uma declaração de Cristo. Eu sou a videira, vocês, os servos, são os ramos, ou seja, estão literalmente conectados a mim. Quando nós tiramos um fruto da árvore, quando nós cortamos um ramo, a tendência é que em algum momento ele vá apodrecer e morrer. Ele não sobrevive sem estar ligado à árvore, não sobrevive sem estar ligado à fonte de vida, que é a árvore. O servo de Deus, assim como os cachos da uva, estão conectados a Cristo, que é essa videira. Fora de Cristo nós vamos morrer. Fora de Cristo nós só servimos para alimento, para sermos destruídos, jogados fora. Fora de Cristo não há vida espiritual. Só existe morte. O centro da vida espiritual, o centro de todas as coisas é Cristo Jesus. Quando em Cristo eu tenho vida, quando eu estou conectado em Cristo, quando eu estou em intimidade com Cristo, eu tenho vida. E qual é o resultado dessa vida? Eu começo a, através de Cristo, gerar frutos. É isso que Jesus está falando. Aquele que estando em mim não dá fruto, o Pai corta e joga fora. Isso ele está falando daqueles que dizem ser cristãos, dizem ser servos de Deus, mas a sua vida não demonstra isso. O que é que João Batista ensinou lá atrás? A árvore a gente conhece pelo fruto. Se dá fruto mau, é uma árvore má. Se dá fruto bom, é uma árvore boa. Aquela que não dá fruto, Deus corta e joga fora. Então aquele que está em Cristo, e aqui Cristo está usando uma alegoria, está em Cristo mas não dá fruto, ou seja, ele não demonstra uma vida de arrependimento com Jesus Cristo. O nosso fruto é o nosso modo de vida. Se nós estamos com Cristo, o fruto da nossa vida vai ser uma vida verdadeiramente cristã, de amor ao próximo, de respeito à lei do Senhor, cuidado com a palavra de Deus. São os nossos frutos de arrependimento. Se nós não demonstramos esse fruto, é porque verdadeiramente não somos convertidos. É porque verdadeiramente não estamos em Cristo Jesus de fato. Por isso, a esses que se dizem crentes, mas na prática não agem como tal, são cortados e jogados fora. Por quem? Pelo próprio Deus. Então, quando Jesus estabelece essa relação, ele já está mostrando, olha, eu e o Pai somos um. A salvação vem de nós. Conectado em mim a vida. E quando ligado em mim, Deus usa na sua obra. Deus começa a trazer fruto. Fruto de arrependimento. Fruto de mudança de vida. Quando, mesmo perto de mim, não demonstra fruto de arrependimento, o próprio Deus vem, corta e joga fora. Quando olhando para essa narrativa, a gente já fica até meio cabreiro, né? Será que eu já não fui cortado, jogado fora? Que negócio é esse? O que Jesus está falando aqui é de uma situação que, obviamente, não é a situação daquele que se desvia e depois volta. Aquele que se desvia e depois volta, nós já vimos que situação é essa, é a ovelhinha perdida, a qual Jesus vai atrás, ele resgata a ovelhinha, ele traz a ovelhinha de volta. Aqui, Cristo está falando daqueles que verdadeiramente jamais irão arrepender-se. Eles apenas querem ficar perto, mas eles não querem fazer parte. Por isso, esses são cortados e jogados fora.
Então não pense você que porque cometeu um erro, ou que porque por algum momento desviou-se dos caminhos do Senhor, você foi cortado e jogado fora. Não, esse cortar e jogar fora está fazendo alegoria ao juízo final, ao inferno. Se você ainda está vivo, se você ainda ouve a palavra de Deus, a compreende, ainda tem momentos de arrependimento, basta clamar o resgate do Senhor, que Ele é o bom pastor que resgata a ovelha perdida. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora, que jogado fora seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Então Jesus vai continuar aí nessa narrativa da videira. Não existe vida espiritual longe de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o centro da nossa salvação. Em Cristo Jesus está a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o único mediador entre Deus e o Pai. Se Deus é o agricultor e Ele é a videira, nós como ramos dependemos dele para que o Pai cuide de nós. Então o que Cristo está trazendo aqui e o que João quer trazer para a igreja de sua época é: não pensem que é possível servir a Deus negando a Cristo Jesus. Não é. Não pensem que é possível seguir a Deus. Não pensem que é possível ser filho de Deus fora de Cristo Jesus. Não dá. E o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida que leva ao Pai. Ninguém chega a Deus senão por Cristo Jesus. Então qualquer heresia, e nós vemos essas em muitas outras religiões, ou até mesmo naquelas que dizem-se cristãos, mas que na verdade são seitas, negam a fé verdadeira, que vão dizer que Jesus Cristo foi apenas um profeta, vão dizer que Jesus Cristo é menor que Deus. Tudo isso deve ser imediatamente rejeitado pelo servo de Deus. Cristo Jesus é Deus verdadeiro, é a manifestação exata do Deus Todo-Poderoso, e somente nesse Deus existe salvação eterna. Mas o que é estar em Cristo Jesus? É isso o que Jesus está trazendo aqui de mais importante na sua narrativa. Estar em Cristo Jesus não é apenas declarar a fé em Cristo Jesus, porque declarar a fé é semelhante a ser um ramo cortado. A uva fora da videira continua sendo uva, correto? Mas ela morre. Se você deixar ela lá na tua mesa e não comer logo, vai morrer. O galho que conectado à videira, mas não dá fruto, ele continua sendo parte da videira, mas ele é inútil. O agricultor corta e joga fora. Então o que Jesus está mostrando é: não adianta se dizer cristão, não adianta dizer que é meu servo. É necessário, através da sua vida, demonstrar os frutos necessários. Novamente, o que é o fruto? Fruto é a consequência da salvação. Isso, muitas das vezes, é deturpado em algumas igrejas, onde vão acreditar que dar fruto é você operar milagres, dar fruto é você prosperar financeiramente. Não. Os frutos na palavra de Deus representam o nosso comportamento. Então, ainda que eu seja um pobre miserável, ainda que eu nunca sequer veja um milagre, ou através de mim nunca sejam operados milagres, nós devemos buscar para que isso aconteça. O Paulo vai nos recomendar buscar os melhores dons. Mas ainda que nós nunca venhamos a testemunhar algo tão sobrenatural, mas se eu era mentiroso e deixei de ser, se eu era malandro e deixei de ser,
Se eu era muito irritado e fui transformado, se eu começo a demonstrar esses frutos de uma fé verdadeira, eu posso dizer de boca cheia: eu dou frutos de Deus, eu sou um fruto em Deus, eu sou um fruto da videira. Por quê? Porque a minha vida demonstra a obra que Deus fez na minha vida. Então, mais do que milagres, mais do que as bênçãos terrenas, é o nosso modo de vida quem vai mostrar se nós estamos de fato ligados em Cristo Jesus ou não. Então, assim como o ramo precisa estar ligado, não apenas ligado, ele precisa dar frutos, também nós precisamos estar ligados em Cristo, mas não somente ligados, conectados de boca, mas verdadeiramente demonstrar através da nossa vida os frutos de arrependimento. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Aqui, obviamente, Cristo está fazendo a referência ao inferno. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês. Uma pausinha aqui. Então, permanecer em Cristo Jesus está aliançado em conhecimento da palavra de Deus. Como eu vou gerar esses frutos dignos de arrependimento? Como eu vou gerar esses frutos de acordo com a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Se eu escuto as palavras de Cristo Jesus e as pratico, aí sim eu demonstro esses frutos de bons comportamentos. Então é necessário conhecer a palavra, é necessário dedicar-se a ler a palavra, estudar a palavra. Por quê? Porque é através da palavra que eu vou saber qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Que eu perdoe os meus inimigos, que eu ame a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Como eu vou ter acesso a essa informação? Lendo a palavra de Deus. Então, aquele que permanece na minha palavra, Jesus falando, e a minha palavra permanece nele. Ou seja, não é apenas uma religiosidade. Eu obedeço porque eu tenho que obedecer. Não, a palavra dele habita em mim. É prazerosa. Eu vivo de acordo com essa palavra porque ela habita em mim. Eu gosto dela, eu a amo. Esse pedirá o que quiser a Deus e lhe será concedido. O que quiser a Deus. Então quer dizer que qualquer coisa que eu pedir, Deus vai me dar? Também não. Qual é o contexto aqui? O contexto é o fruto de bom comportamento, o fruto de arrependimento. Então, se eu estou na palavra de Deus, eu vou pedir o que eu quiser, baseado em quê? O que eu quiser, baseado no fruto da vontade de Deus. Então, se eu tenho aquele pecado que eu não consigo me livrar, se eu me dedico à palavra de Deus, eu permaneço na palavra de Deus, eu vou pedir a Deus que isso saia da minha vida. E isso vai acontecer. Eu vou pedir a Deus que a minha vida gere frutos para a obra de Deus. E isso vai acontecer. Talentos para ser usado na obra de Deus. Mudança de comportamento, mudança de vida. Isso eu vou pedir a Deus e Jesus Cristo garante que Deus vai me conceder. Então jamais podemos usar de desculpa: eu peco, mas porque eu sou assim está acabado. Não, Jesus Cristo está mostrando que aquele que permanece na palavra dele pede o que quiser e será dado. Então eu posso pedir esses frutos de arrependimento. Senhor, ajuda-me a me livrar desse pecado. Senhor, ajuda-me a mudar o meu temperamento, o meu comportamento, a minha forma de olhar, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Eu não aceito continuar escravo da minha carne, da minha natureza, porque eu estou ligado em Cristo Jesus, e ligado em Cristo Jesus eu sou mais do que capaz de gerar frutos de bom comportamento de acordo com a palavra de Deus. Então eu utilizo isso, eu peço a Deus: Senhor, faça isso na minha vida. Faça essa mudança na minha vida. E Jesus Cristo nos garante, nos dá a sua palavra, que quando pedimos isso, acontece. Por quê? Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Por isso Deus dá.
Porque Deus é glorificado nos nossos frutos de bom comportamento. Como assim? Quando a pessoa olha para nós e fala, esse é um crente mesmo. Antes dele ser crente, ele era assim, mas depois que virou crente, olha a mudança de vida. Isso glorifica a Deus. Né? As pessoas costumam falar, só Jesus na causa desse. Quando Jesus entra de fato na vida do cachaceiro, na vida do mentiroso, na vida do ladrão, na vida do desgraçado, na nossa vida de infelizes pecadores, Ele traz verdadeira mudança de vida. E quando Ele traz essa mudança de vida, o mundo, as pessoas ao nosso redor olham, vêm, glorificam ao Senhor. Meu pai não era assim, agora ele é, louvado seja Deus. Minha mãe não era assim, agora ela é, louvada seja Deus. Meu marido não comete mais os mesmos erros. Minha esposa não comete mais os mesmos erros. Meus filhos parece que estão transformados. O meu colega de trabalho mudou da água para o vinho. Sim, é isso, esse fruto que Deus quer ver, mudança de vida. Esse é o fruto que glorifica o Senhor. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Vamos imaginar, o que Jesus está falando? Jesus já estabeleceu que Ele é Deus. E Ele já estabeleceu essa figura. Aqui Ele vai chamar Deus de Pai mesmo. É o meu Pai, é aquele que me gerou. Então, sendo Cristo Jesus Deus, o Pai o ama desde a eternidade. Deus o ama eternamente. O pai terreno ama o filho quando descobre que ele está para ser gerado. A esposa dá a notícia, olha, vamos ter um bebê. O amor do pai começa a crescer. Mas o amor de Deus pelo seu filho não, porque ambos são eternos. Esse amor sempre existiu. Jesus Cristo falando isso, o que ele está dizendo? Que ele sempre nos amou. Da mesma forma como o Pai sempre o amou, Ele também sempre nos amou. Qual é a importância de João colocar isso aqui? João está colocando isso aqui para mostrar, não desprezem o amor de Cristo Jesus, porque esse amor foi derramado por você antes da criação de todas as coisas. Deus já sabia exatamente quem nós seríamos e Ele já nos amava. O amor de Cristo Jesus já existia por nós. Ele nos amou antes de nós nascermos. Nos amou antes dos nossos mais longínquos antepassados nascessem. Ele já nos conhecia pelo nome. Ele já nos amava e já tinha um plano de salvação para nós. João está trazendo isso aqui para a igreja. Olha o que vocês estão desprezando. Olha o que vocês estão colocando de lado. E desprezar o amor de Deus não é apenas negá-lo como Deus. Desprezar o amor de Jesus é fazer isso aqui, que ele está falando. Permaneçam no meu amor. Quando a palavra de Deus não permanece no nosso coração, o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus é rejeitado por nós. Nós mesmos rejeitamos esse amor quando nós negamos a palavra de Deus. Então, rejeitar a Cristo não é apenas cair na heresia de não considerá-lo Deus. Não, rejeitar a Cristo Jesus é também e principalmente negar a sua palavra. Quando nós negamos a palavra de Deus, não apenas em declaração, mas principalmente no nosso modo de vida, nós estamos negando o amor de Deus derramado por nós. Porque nós estamos dizendo, esse amor não vale de nada. Ele me amou na cruz, Ele me livrou dos meus pecados, mas eu peco assim mesmo, que se dane. Não. Eu preciso permanecer nesse amor. Eu preciso ser grato por esse amor, dependente desse amor. Permaneçam em mim. Veja bem, permanecer no amor, da mesma forma como a videira, a uva tem que permanecer na videira. Eu tenho que estar agarrado nesse amor. Independente das circunstâncias da vida, independente do que eu venha passar, eu tenho que me agarrar no amor de Cristo, porque é esse amor que vai sustentar a minha alma. Tenho que me agarrar nele. Há alguns anos, não sei se os irmãos lembram, aquelas chuvas terríveis que tiveram em São Paulo, que devastaram tudo, alagaram tudo, mataram muita gente. Uma senhorinha, ela devia ter uns 60, 70 anos.
a casa dela do segundo ao terceiro andar, totalmente alagada, e aquela água levando, tudo devastado, só tinha ela ali. Os bombeiros não tinham como descer para buscar ela, jogaram a corda. Como é que uma senhora dessa vai subir na corda? Ela se agarrou. Ela se agarrou na corda, ainda agarrou o cachorro e subiu ela e o cachorro. Para salvar a vida, tira a força de onde tu nem imagina. Ela falou, não sei de onde eu tirei essa força, mas eu me agarrei naquela corda e o helicóptero puxando e ela se agarrou. Nós temos que nos agarrar ao amor de Cristo Jesus, como essa senhora se agarrou para salvar a vida. Sem o amor de Cristo Jesus, nós vamos morrer. Eu preciso me agarrar nesse amor, eu não posso largar desse amor, eu não posso largar da palavra de Deus, eu não posso parar de todos os dias me arrepender dos meus pecados, eu não posso parar de todos os dias orar a Cristo Jesus pedindo sustento, pedindo alívio, pedindo socorro, eu não posso parar de depender desse amor, porque eu preciso dele para sobreviver. É agarrado nesse amor que eu vou subir aos céus. Permaneçam nesse amor. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Mas claro que isso é impossível. Permanecer no amor de Cristo Jesus é permanecer na palavra de Deus. E qual é o nosso maior exemplo disso? O próprio Cristo Jesus. Mesmo sendo Deus, estando aqui como homem, ele vive em total submissão ao Pai, nos dando exemplo. Como que ele demonstra o amor dele a Deus? Ele falou que ele e o Pai se amam durante toda a eternidade. Como ele demonstra o amor dele a Deus? Ele obedece à palavra do Senhor. Como nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus? Não é com ofertas caras, não que não se possa dar, não é fazendo obras sociais, não que não se possa fazer, devemos fazer, mas não é fazendo isso que vamos mostrar o nosso amor a Deus, isso é consequência. O nosso amor a Deus nós vamos demonstrar quando a mentira for um caminho fácil de nos livrarmos de uma situação, mas em amor a Deus escolhermos a verdade. Quando a tentação estiver bem na porta e em amor a Deus nós rejeitarmos ela, mesmo sendo algo que nós queremos muito, isso é amor. Permanecer na palavra do Senhor, gerar frutos desse arrependimento. Esse é o amor que Deus quer ver. Não um amor apenas de boca, mas um amor que de fato é demonstrado através das nossas atitudes. 11. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus está para ser morto, ele está para ser crucificado, está para acontecer a maior desgraça que podia acontecer na vida desses homens, mas ele está trazendo palavras para que eles fiquem alegres. Que alegria é essa? A alegria de saber que, independente das circunstâncias, aquele que está agarrado à palavra de Deus, aquele que está agarrado a Cristo Jesus, ele tem o cuidado do próprio Deus. Deus é o agricultor, ele cuida das nossas vidas. Eu sou seguro em Deus e na sua salvação. Então as palavras do Senhor, o que Ele quer trazer para os seus discípulos? Alegria. Alegrem-se nessas palavras, porque eu estou alegre. E o que João nos traz quando traz isso aqui? Novamente ele está mostrando o que ele tem mostrado desde o início. Jesus Cristo não é um pobre coitado que foi capturado por pessoas malvadas e crucificado contra a sua vontade. Não, ele se entregou por amor à sua igreja, por amor a nós. Ele foi de livre e espontânea vontade. Ele estava alegre com o que iria acontecer. Não alegre pelo sofrimento, mas alegre em saber que através do seu sofrimento, a sua igreja teria salvação. Este é o amor de Cristo por nós. Versículo 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo novamente parece que está quebrando um pouco a relação de mestre
e seguidor, mestre e discípulo. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, uma atitude que era de escravo. Ele faz isso pelos seus discípulos. Até Pedro se empolga, né? Então lava o corpo todo, para que eu seja salvo. Ele falou, não, que isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Aqui Jesus Cristo vai criar um grau de intimidade tão grande, queridos. Na Bíblia, poucos homens tiveram esse privilégio de serem chamados de amigos de Deus. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão. Davi, homem segundo o coração de Deus. Podemos dizer também uma amizade aqui. Jesus está falando para os seus discípulos, vocês são meus amigos. Nível de intimidade. O que Cristo veio fazer entre nós e Deus? Criar intimidade. Antigamente o ser humano não podia se aproximar do Santo dos Santos. Não podíamos ver a glória de Deus, o tabernáculo do Senhor, não poderíamos adentrar aquilo. Eram necessários diversos rituais, havia um véu separando tudo. Cristo Jesus, através do seu sacrifício, Ele traz para nós intimidade com Deus. Hoje eu posso me achegar a Deus, posso chamá-lo de Pai. Hoje eu tenho intimidade com o Senhor. Hoje eu não mais dependo de um tabernáculo, pois o Espírito Santo de Deus habita em mim, na minha vida. Cristo Jesus trouxe o reino de Deus para nós. Ele quebrou a relação de servo e mestre, não no sentido dele se equiparar a nós. E é esse o erro que o mundo faz hoje. E a igreja faz também. Se Jesus é meu amigo, então chama de cara, faz um culto sujo, onde tratam a presença de Deus como se fosse uma presença comum. Não é. Se um rei falar que é teu amigo, ele continua sendo rei. Por mais que você seja amigo dele, ele continua sendo rei. O teu patrão chega para você, olha, sou muito teu amigo, gosto muito de você. Chega num dia de reunião e fala uma piadinha da barriga dele, da careca dele. Faz uma piada sem graça, você não vai te botar na rua na hora. A amizade, mas a hierarquia continua. Então a nossa amizade com Cristo Jesus não significa que quebrou-se a hierarquia. Ele continua sendo Deus, nós continuamos sendo servos. Ele está acima de nós. Ele é o Senhor, Ele é o Mestre, Ele é o nosso Deus. Devemos ter devoção, disciplina, reconhecimento da sua grandeza. Mas ao mesmo tempo consciência de que nós podemos ter, mesmo com um Deus tão grande, uma intimidade tão profunda como a de bons amigos. O que bons amigos fazem? Bons amigos conversam. Bons amigos têm momentos de comunhão e de alegria. Bons amigos partilham informações, não é verdade? Acontece uma coisa na sua vida, você quer contar para um bom amigo, seja uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então, essa relação de amizade é baseada nisso, intimidade com Deus, mantendo o respeito, óbvio, mas esse momento de intimidade. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmãos, como foi que Cristo nos amou? Cristo nos amou dando a vida por nós. Esse é o mandamento para nós amarmos uns aos outros. O nosso padrão de amor é o amor de Cristo Jesus. Não se troca de igreja como se troca de sapato. Não se briga com os irmãos como se estivesse brigando com qualquer um, não. O perdão deve imperar sempre. O amor deve imperar sempre. A busca pela retratação deve ser sempre. Por quê? Porque foi assim que Cristo nos amou. Nós éramos inimigos, nós não queríamos nem saber de Deus. E Ele veio, nos abraçou e nos trouxe para o seu reino de amor. Ele nos perdoou, Ele nos amou. É com esse amor que devemos amar aos nossos irmãos. Versículo 13. Para mim esse aqui é um dos versículos mais belos da Bíblia. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno.
Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. A revelação da palavra de Deus é a maior prova do amor de Deus por nós. Se eu leio a palavra de Deus e a entendo, se eu escuto a pregação do Evangelho e a entendo, é porque Cristo Jesus, o meu amigo, está do meu lado me explicando cada palavra. O conhecimento da palavra de Deus é a prova do amor de Cristo por nós. Aqueles que não são amigos de Deus não entendem a palavra de Deus. Você prega e parece que você está falando para uma porta. Você fala e parece que aquilo que arde no teu coração para a pessoa parece que não é nada. Talvez um dia ela possa tornar-se amiga de Deus. E nós oramos e pregamos para que isso venha acontecer. Mas até o momento dela tornar-se uma amiga de Deus, ela não entende a palavra. Porque só os amigos de Deus entendem. Porque é o próprio Deus que revela a eles. Talvez por isso Deus tenha chamado Abraão de amigo. Porque Deus revelava a sua vontade para Abraão, né? Abraão, vai para aquela terra porque lá você vai ter isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. O amigo tem intimidade, o amigo conversa, o amigo revela. Irmãos, o conhecimento da palavra de Deus é algo tão puro e maravilhoso que é quase absurdo que os crentes desprezem tanto isso. Poucas vezes nós vemos testemunho de um crente que chega e fala: olha, eu sempre li esse versículo, nunca entendi, mas Deus me revelou a palavra do Senhor através da pregação, através de um irmão que me trouxe a palavra. Deus me revelou, louvado seja Deus. Isso é um milagre talvez maior do que as curas e as maravilhas que nós testemunhamos, porque a revelação da palavra de Deus é a prova de que nós somos filhos do Senhor. Porque milagre Deus faz para o ímpio também. Mas revelar a sua palavra, Ele só revela para os seus servos. Ele só revela para os seus amigos. Então, se eu li isso aqui e entendi, louvado seja o nome do Senhor. Há um chamado verdadeiro de Deus para a minha vida. Há um convite verdadeiro de Deus. Se fizerem o que lhes ordeno, novamente Jesus mantendo a sua palavra e a confirmando. Um servo dificilmente tornava-se amigo do seu senhor. Para que um servo torne-se amigo do seu senhor, é necessário que esse servo demonstre uma lealdade muito grande. Mas que lealdade os discípulos demonstraram até agora? Pedro vai negar Jesus, Judas vai trair, os discípulos vão fugir, e Tomé ainda vai continuar incrédulo depois da... Jesus Cristo, Ele vai além do que um Senhor espera do seu servo, porque o Senhor espera que o servo demonstre para Ele qualidades para que aí sim Ele o ame e o trate como amigo. Mas o nosso Senhor não, Ele nos amou primeiro. Antes de nós demonstrarmos mudança de vida, Ele já havia nos amado. Pedro ainda não era o discípulo fervoroso, João ainda não era, os discípulos ainda não eram, e ainda assim ele já os tratava por amigo. O amor dele vem primeiro. O que João quer nos mostrar? Tudo começa nele. Ele é a videira. Nós somos os ramos, nós vemos depois. Tudo tem primazia nele. É nele que começa todas as coisas. Se um dia eu ouvi a palavra de Deus e eu aceitei a Cristo Jesus, não foi porque eu sou uma pessoa muito boa, não. Foi porque Ele me amou primeiro, me chamou de amigo, revelou sua palavra para mim. Enquanto eu ainda era pecador e inimigo de Deus, Ele já havia me amado. Tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Não foi Cristo que chamou os discípulos? É Cristo quem chama
os membros da igreja. Os verdadeiros membros da igreja. Membro da igreja não é aquele que senta no banco e permanece sentado no banco. Membro da igreja é aquele que dá fruto de mudança de vida. Esse que dá fruto de mudança de vida foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Permaneçamos nesse amor para que possamos pedir a Deus o que quisermos dentro desse contexto e recebamos. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês permanecessem e pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, ser escolhido por Deus, Ele traz para nós a maior das maravilhas, a salvação da nossa alma, mas Ele traz consigo também todos os sofreres de Cristo Jesus. Tudo o que Cristo sofreu nessa terra, nós estamos sujeitos a sofrer também. Até mesmo morte por violência, por confessar o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, ser chamado por Cristo Jesus traz a responsabilidade de acompanhar frutos de vida que estejam de acordo com a palavra de Deus, e também traz a certeza de que virá um sofrimento. Sofrimento vai vir na nossa vida. A ideia de que servir a Cristo Jesus é viver uma vida só de bênção, só de vitória, Não é. Nós temos momentos de vitória, e louvado seja Deus, porque nos dá vitória em situações que nós não vemos saída. A mão de Deus vem e nos dá vitória. Mas o sofrimento volta. A vitória vem e o sofrimento vem logo atrás de novo. E assim vai, sucessivamente. A perseguição, a batalha, a luta, elas sempre farão parte da vida cristã. E é importante que João coloque isso aqui, porque a igreja de sua época está sendo perseguida pelo Império Romano. João está colocando, foi avisado. Quer honrar esse chamado? Quer fazer parte desse amor? A perseguição faz estar junto. O nosso Senhor Jesus Cristo foi o primeiro a ser perseguido, nós seremos também. Mas olha que maravilha Jesus fala: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Qual é o problema da igreja moderna hoje? A igreja quer que o mundo ame ela. A igreja hoje quer ser amada pelo mundo, por isso que hoje as igrejas parecem boates. Os crentes se vestem igual prostitutos e nós vemos coisas absurdas. É carnaval dentro da igreja, é libertinagem, casa de swing de pessoas que se dizem crentes. Querem agradar o mundo, querem ser igual ao mundo, querem usar as mesmas roupas, querem falar o mesmo linguajar, querem ter o mesmo modo de vida, querem se divorciar e casar diversas vezes, querem viver de liberdade, querem ser amados pelo mundo. Se tem alguma causa polêmica, é aborto, é homossexualidade, alguma coisa polêmica, não sei o quê, não querem mais sofrer por Cristo Jesus. Esse é o resultado de uma igreja seca, que diz que está na videira, mas não está. Não tem frutos dignos da obra de Deus. Não glorificam a Deus. Porque nós, se fazemos parte da videira, não fazemos mais parte desse mundo. Somos ETs, somos diferentes. Nosso modo de vida não é como o deles. Nosso casamento é puro. Nosso modo de vida é puro. O nosso comportamento é puro. A nossa juventude não é como a juventude deles. Os nossos adultos não são como os adultos deles. Nossos idosos não são como os idosos deles. O nosso modo de vida é diferente. Aquele que quer viver igual ao mundo faz parte do mundo. Nós fomos chamados para sermos diferentes mesmo. E isso vai trazer o quê? Vai atrair zombaria, vai atrair questionamento, vai atrair olhares e muitas das vezes perseguição com violência. Mas esse é o chamado de Cristo Jesus. Nós fomos chamados para isso, para glorificar a Deus, independente das circunstâncias, independente do que venhamos a ser chamados. Hoje em dia, qual é a visão do mundo?
que a pessoa tem que chegar na igreja, ela tem que fazer o que ela quer. Ela tem que usar a roupa que ela quer, ela tem que se comportar como ela quer. E se alguém falar alguma coisa, está julgando, está condenando. Não está, não. Não está, não. O crente tem que ser diferente do mundo mesmo. E se nós estamos sendo condenados pelos homens, devemos temer ainda mais a condenação do juiz. Porque se o homem pecador está vendo o meu pecado, muito mais o Deus que é santo. Vai me peneirar no fogo. O negócio é sério. O negócio é sério. E isso aqui Jesus está falando para trazer alegria para os discípulos. Isso aqui é para trazer alegria. Por que alegria? Porque quando João e Pedro, em Atos 4, são chicoteados. Quando eles saem da chibata, eles glorificam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós fomos dignos de sofrer por Jesus. Eles entenderam o que Jesus estava falando. A alegria não é o fato de eu... minha vida está uma maravilha, não. A alegria é eu saber que se eu estou sofrendo por Jesus, é porque eu estou no caminho certo, eu estou seguindo o caminho da salvação. Isso traz alegria para a minha alma. Eu estou agarrado no amor de Cristo Jesus. Versículo 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm culpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O que Jesus fez na terra? Curou enfermos, trouxe salvação àquele que estava perdido, transformação de vida, só coisa boa. E o que os homens fizeram? Odiaram ele por isso. E esses homens que odiavam a Jesus diziam que amavam a Deus, mas não amavam. Porque se você nega a Cristo, você nega o próprio Deus. Odiaram a Cristo, odiaram a Deus. Lembram o porquê que começaram a querer matar Jesus? Vocês lembram? Porque ele curou um homem no sábado. Foi onde tudo, a violência começou ali. Ele curou um homem que desde o nascimento sofria. Ele curou um homem e quiseram matá-lo por isso. Amados, o mundo vai dizer, a gente não gosta de crente porque eles são intolerantes. A gente não gosta de crente porque eles são aquilo. Eles não gostam de nós porque nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus os ofende. A palavra de Deus os humilha. Porque o modo de vida deles está totalmente contrário à palavra de Deus e eles não aceitam isso. Isso machuca, isso dói e é para doer mesmo. Aquilo que eles amam não deveriam amar. Aquilo que eles vestem não deveriam vestir. Aquilo que eles bebem, aquilo que eles fumam, aquilo que eles cheiram não deveriam fazer. E a palavra de Deus aponta isso. É por isso que eles não gostam de nós. Então eles vão dizer que você é intolerante, vão dizer que você é tudo de ruim. Mas o que eles querem dizer verdadeiramente é: você não é igual a nós. E é por isso que não gostamos de você. Por que os romanos odiavam os crentes? O que os crentes fizeram para incomodar um império tão poderoso? Os romanos tinham o costume de pegar as crianças defeituosas e jogar fora, deixar no deserto. Os crentes pegavam e cuidavam. Eles ficavam ofendidos. O que esses caras estão querendo dizer de nós? Estão se achando melhor que nós? Eles viviam fazendo libertinagem, os crentes não faziam.
Eles viviam fazendo todo tipo de orgia, os crentes não faziam. Era isso que ofendia eles. Era isso que eles odiavam nos crentes. Mas esses homens aqui que ouviram essas palavras, mesmo diante da perseguição, mesmo diante da luta, mesmo diante da tribulação, eles não recuaram. O império é que se curvou diante da igreja. O império caiu e a igreja continuou de pé. E assim foi durante toda a história, império atrás de império, todos os reinos, todos os poderosos que se levantaram contra a igreja de Cristo, um a um, todos eles caíram e a igreja permanece de pé até hoje. Todos esses que hoje se levantam contra a igreja cairão e a igreja permanecerá de pé. Por quê? Porque estamos firmados na rocha eterna, que é Cristo Jesus, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. 12 homens apenas estavam aqui e um era traíra. Então a gente conta 11. Esses 11 homens abalaram o império. Então nós não podemos dizer, o país não muda porque está faltando crente. Tiveram apenas 11 crentes para abalar o império inteiro. Talvez Deus esteja esperando apenas nós. O nosso fruto para glorificar a Deus. Que frutos temos dado de glorificação ao Senhor? Esse é o questionamento talvez que João tenha deixado para a sua igreja. Qual é o fruto que nós temos mostrado de arrependimento ao Senhor? Quantas almas têm se convertido através da nossa pregação? Quantas vidas têm mudado através do nosso exemplo? Como Deus tem sido glorificado através da nossa vida? A igreja da época estava se perdendo, porque ela havia perdido o que havia de mais importante. Eles estavam rejeitando Cristo Jesus. O que é que João quer trazer, relatando essa narrativa de Jesus Cristo? Sem Cristo Jesus, irmãos, nós não podemos fazer nada. Por que talvez que eu estou pregando e ninguém está se convertendo? Talvez está faltando Jesus na minha vida. Por que as coisas não estão indo para frente? Talvez esteja faltando Jesus na minha vida. Por que a minha vida espiritual continua estagnada? Por que esse pecado continua me escravizando? Por que eu não consigo enfrentar as batalhas da vida, as pressões da vida? Por que as amizades continuam me escravizando? Por que nada vai para frente? Porque talvez eu esteja ligado à videira só de boca. Talvez eu não esteja de fato ligado na videira ao ponto de dar fruto. Porque o meu fruto vai glorificar o nome do Senhor. Precisamos mais e mais de Cristo Jesus. Todos os dias, clamar a Cristo Jesus pela presença dEle. Clamar a Cristo Jesus para que Ele habite, para que Ele transforme, para que Ele nos liberte. Depender de Cristo Jesus, assim como a fruta depende da árvore. Depender de Cristo Jesus, porque sem Ele nós secamos e morremos. E nós vemos isso na prática. Aquele que se desvia do Senhor em pouco tempo seca e murcha. Nós vemos, em pouco tempo seca e murcha. E essas pessoas que secam e murcham, elas tentam preencher esse vazio com várias coisas. Vai na bebedeira, vai em tudo, mas não conseguem. As vidas são vazias. Por mais que ganhem dinheiro, parece que o dinheiro não traz alegria. Por mais que seja próspero na vida, parece que nada consegue. Por mais que tenha até uma família bem estruturada, parece que as coisas não vão para frente. E não vão mesmo. Falta Jesus. Mas aquele que está na videira, irmão, pode vir a tempestade, pode vir o que for, ligado ao amor de Cristo Jesus, nós temos essa alegria que Jesus falou aqui. A alegria de Deus verdadeiramente inunda os nossos corações. Então que possamos valorizar o amor e o sacrifício de Cristo Jesus por nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, estamos ligados em Ti, ó Deus. Não, ó Pai, porque nos achegamos a Ti, mas porque Tu, ó Deus, nos chamou. Deus poderoso, conecta-nos cada vez mais a Cristo Jesus, Senhor. Liga-nos, ó Deus, aquele que pode verdadeiramente trazer salvação às nossas almas. Senhor, é o Teu amor que nos traz alegria, é o Teu amor que nos traz vida.
Que não caiamos, ó Pai, no pecado da igreja da época de João, que rejeitava a Cristo Jesus, não somente negando a sua divindade, mas também negando o seu amor quando rejeitava a sua palavra. Senhor, que a tua palavra venha ser verdadeiramente lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que ela venha penetrar nos nossos corações como uma semente, ó Pai, que encontra um terreno fértil. Senhor Deus, firma-nos, ó Pai, firma-nos em Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Quantas vezes somos arrogantes e presunçosos, achando que sabemos fazer tantas coisas. Meu Deus, nós só fazemos porque estamos ligados a Ti, ó Deus. É Tu quem faz em nós a obra, Pai. Usa-nos, ó Deus, na Tua obra. Faz germinar em nós esses frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Queremos dar fruto, Senhor. Fruto de mudança de vida. Fruto, ó Deus, de trabalho na Tua casa. Coloca, Senhor, esse fruto no nosso coração. Abençoa-nos, ó Deus. Capacita-nos, ó Pai. Transforma-nos, Senhor. Opera em nós, Senhor, milagres e maravilhas. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto ao Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Se chegamos até aqui foi porque o Senhor nos trouxe aqui. Queria que ouvíssemos a Tua palavra, Senhor. Que paz maravilhosa podemos sentir aqui, Senhor. Verdadeiramente sentimos a Tua presença, pois Tu prometeu que o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Conselheiro, desceria e revelaria a nós, Senhor. E verdadeiramente o Espírito Santo de Deus desceu e permanece em nós até hoje. Move, ó Pai, em nós. Passeia nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Aponta, Senhor, nas nossas vidas tudo que há de errado, pois nós sabemos que Tu não aponta para a nossa condenação, mas sim para a nossa salvação. Vem trazer paz aos nossos corações tão aflitos, ó Pai. Aflitos, ó Pai, com o rumo que as coisas vêm andando. Aflitos, Senhor, com a situação da nossa nação. Aflitos, ó Pai, com os problemas de casa. Senhor, nosso Conselheiro, Espírito Santo de Deus, vem trazer paz aos nossos corações agora, Senhor. Estamos ligados na videira, estamos ligados em Cristo Jesus. Leva-nos em paz para nossas casas, guarda-nos, ó Deus, e abençoa-nos. É o que te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. E que toda a igreja diga: vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus.